Que Deus seja louvado. Mateus capítulo é o número grande 11, o versículo é o número pequeno também 11. Mateus, Novo Testamento. Que linda mensagem de Jesus nesse momento. Foi Jesus quem falou essas palavras. Já acharam? Amém? Feche seus olhos. Pai, derrama sobre nós o teu Espírito para que possamos juntos compreender a tua inspirada palavra em nome de Jesus. Amém. Igreja poderosa do Senhor, veja que paradoxo, a grandeza da humildade estampada, vivenciada em um ser humano que não era perfeito. Jesus menciona agora quem era esse ser humano. Leia comigo, Mateus capítulo 11, versículo 11. Agora sim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha para mim, olha o paradoxo. Você quer ser maior? Você precisa se tornar menor. Olha o paradoxo bíblico. Aliás, a Bíblia está cheia de paradoxos, não é, meu ancião Ricardo? Cheia de paradoxos. E esse é um deles. João. Quem era João? Quem foi João? Quantos estão aqui tem o nome de João? Quem é João aqui? Tem algum João? É tão comum esse nome. Quantos tem parentes com esse nome João? Parentes, muita gente aqui, tá vendo? Papai, quem é o pai? Papai? Teu pai? É João? Teu pai é João, socorro, bem presente na angústia. João. João de Deus, né? João, quem é esse João aqui? Quem é esse João? É o filho de Zebedeu, irmão de Tiago? Quem é esse João? É o mesmo João que escreveu as 3 cartas universais, 1ª, 2ª e 3ª. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse. É o mesmo João que escreveu o Evangelho? Quem é esse João? Primo de Jesus. Vem cá, será que Jesus está fazendo a média com João por ser seu primo? Não, porque Jesus tinha irmãos e não fez nenhuma média com seus irmãos, só porque era da mesma raça. Não, Jesus tinha irmãos, pastor? Tinha. Há quem diga que Jesus tinha irmãos por parte de José. Há quem diga que José era falecido, né? Quando, por exemplo, Jesus foi sepultado, Jesus foi crucificado, José já não estava ali, porque se ele estivesse vivo, ele estaria ao lado de sua esposa Maria, ao pé da cruz, mas não se vê, nem menciona a Bíblia que José estava vivo por ocasião da morte de Jesus. Há quem diga que José era viúvo quando se casou com Maria. Logo, Jesus tinha irmãos por parte de José, do pai terrestre de Jesus. Há quem diga não, a própria Bíblia tem uma história dizendo que Jesus tinha irmãos e irmãs, porque no meio da multidão, algumas pessoas perguntaram a Jesus, interromperam a palestra de Jesus da seguinte forma: mestre. E Jesus parou o sermão, os seus ensinamentos, para ouvir a alguém que o perguntava. A tua mãe, que o falava, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs querem falar-te. Entendeu? Então, Jesus não estava fazendo média com família, com familiar aqui não. Aliás, Jesus era bem sincero, verdadeiro, e ele não veio fazer média com ninguém aqui na terra. Isso é coisa de ser humano, é coisa nossa. Às vezes a gente quer fazer média com o patrão, com a patroa, com o irmão, com a irmã, com o amigo, né? Quer algum favor, isso é do ser humano. Jesus veio para salvar. Jesus veio, número 2, para salvar. Jesus veio, número 3, para salvar a humanidade dos seus pecados. Não veio bajular ninguém. Me diga uma vez que Jesus na Bíblia bajulou alguém.
Me diga, me mostre. Ele era macho, ele era sincero, ele era homem de Deus, varão ungido do Senhor. Ele era o próprio Deus e ele veio para essa necessidade, salvar a humanidade. Tendo posto isto, Jesus menciona João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior que João. Aí ele usa agora o paradoxo. Mas aquele que é o menor no reino dos céus será maior do que ele. João Batista, irmãos, era um homem igual a mim, igual a você. Ele não era perfeito, mas se colocou nas mãos de Deus para ser o que foi: um homem fiel, verdadeiro. E não houve ninguém como ele, de caráter, convicção e coragem. É isso que Jesus queria dizer para a multidão. Não houve ninguém nascido de mulher, alguém de caráter, convicção e coragem como João. Caráter, convicção e coragem como João. Mas ele diz que nós podemos ser maiores do que ele. E qual é a dica que Jesus dá para quem quer ser maior do que João Batista? Qual é a dica? Seja o menor no reino de Deus. Sabe o que significa isso? Grandeza. A verdadeira grandeza da humildade. Sabe qual é a maior necessidade do mundo hoje? É a de homens e mulheres. Homens e mulheres que não se comprem, homens e mulheres que não se vendam, homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros, homens e mulheres que sejam honestos, homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo nome. Para aí, essa parte eu gostei. Aqueles que gostam de ver o sangue na canela, aqueles que gostam de expor os seus inimigos ou os seus amigos. Quando a gente assiste alguns filmes de João Batista na telinha ou na telona, dá a impressão, é uma ligeira impressão que João Batista era um cara assim, um homem assim, um jovem, porque ele morreu jovem, né? Um jovem ignorante, né? Dá a impressão, né? Aquele cara lá homem da caverna, dá a impressão, aquele homem lá no deserto, que todo mundo que passava por ele tinha medo dele, que xingava as pessoas. Não, João Batista não era assim não, até porque João Batista tinha o Espírito Santo de Deus ou não? Tinha ou não tinha? Você tem certeza disso? Eu tenho. E quem tem o Espírito Santo de Deus não é arrogante. Quem tem o Espírito Santo de Deus não xinga. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é desonesto. Quem tem o Espírito Santo de Deus não bate na mulher. Cara, não bata na sua esposa. Quem tem o Espírito Santo de Deus não desrespeita as autoridades, mas fala a verdade. Lembre-se, palavras agradáveis podem não ser verdadeiras, e palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. Precisamos falar a verdade, mas no tempo certo, da forma certa, com o Espírito de Deus, o Espírito correto. Não chamar o pecado pelo nome não é expor as pessoas em público ao ridículo, como até muitas religiões fazem, revelando o pecado dos outros. Quem revela o pecado dos outros não é Jesus. Jesus perdoa os nossos pecados.
Ninguém aqui tem a autorização de Cristo. E eu, como ministro do Evangelho, a maior autoridade aqui na terra, nesta igreja, isso eu estou falando com orgulho santo e não com arrogância. Você não tem ousadia, nem o direito, nem a autoridade de chegar aqui no púlpito e falar o que você bem quiser. Você tem que chegar aqui para falar de Jesus, para salvar as pessoas, porque a gente já está carregado de tanto problema lá na rua, e vem para cá, ainda vem uma pessoa despreparada, sem o poder do Espírito Santo, para me xingar e para me expor ao ridículo. Quem é você? Entre aqui na igreja, se poste aqui no púlpito para salvar as pessoas. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome, são pessoas que querem e que amam as pessoas, e querem o bem dessas pessoas. Homens e mulheres, a maior necessidade, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Isso está escrito em Educação, página 57, e foi escrito pela irmã Ellen White no ano de 1903. A maior necessidade do mundo, meus queridos, é de homens e mulheres que sejam usados por Deus. Eu estou cansado, você já ouviu falar isso? Vou repetir, porque quanto mais se repete, quem é educador sabe o que eu estou falando, quem é professor sabe o que eu estou falando, repete, bate firme, repete. Isso vai ajudar a gente a colocar na cachola, no coração. Introduz na alma. Nós temos a maior necessidade hoje é de homens e mulheres que sejam usados por Deus. Eu estou cansado de ver a igreja cheia de pessoas vazias de Deus e vazia de pessoas cheias de Deus. Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. Nós não precisamos, irmãos, de melhores métodos. Nós precisamos de melhores homens e mulheres. Olha o contexto dessa fala aqui de Jesus. Havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz da profecia. 4 séculos é justamente aquele período entre Malaquias e Mateus. Você abre a Bíblia lá, né? Aí tem o período intestamentário, o período entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento. O último livro do Antigo, o primeiro do Novo. Período que fica aí um espaço sem profeta na história eclesiástica da igreja. Esse período de 400 anos. Depois desse grande silêncio profético, veio a voz do último profeta que anunciou a vinda do Messias. Quem foi o último profeta que anunciou a vinda de Cristo? Primeira, João Batista. Depois de um silêncio de 400 anos, aparece esse moço pregando. E olha, esse moço tinha o espírito e a virtude e a coragem de outro moço do Antigo Testamento chamado Elias. Vocês lembram quando perguntaram quem é Elias? Aí Jesus disse assim: Elias, ele já veio e ele virá. Aí Jesus está se referindo a quem? A João Batista, porque João Batista tinha o mesmo propósito. João Batista tinha a mesma linha homilética de seu antecessor Elias. E o interessante, quando Jesus disse que ele já veio através de João Batista, não é sessão espírita não, viu, irmãos? Ele veio na virtude, no poder de Elias. Era João, era outra pessoa, não era o Elias não. João tinha a mesma coragem, repito, o mesmo caráter, a mesma virtude dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus menciona Elias como um deles. E não é à toa não, que ele tinha a pregação do
arrependimento. Ele veio depois de 400 anos de silêncio. Aí a voz do Senhor apareceu. Quando alguém perguntou: quem é você? É Jeremias? Quem é você? É Elias? Aí ele respondeu, o próprio João: eu sou a voz que clama no deserto. A voz de Deus não ecoou a João no templo formoso, nem mesmo no palácio, mas no deserto. Deus usa gente estranha em lugares estranhos, e João Batista foi o fruto da profecia. João Batista foi a resposta da oração de sua mamãe, João Batista, seu pai. João Batista foi o milagre do céu. Eu vou terminar fazendo 4 perguntas sobre João. A primeira é: por que Deus usou ele? Por que? Segunda, como Deus usou João? Terceira, qual era a mensagem que João pregou? E quarta, qual era o público de João? A primeira pergunta eu respondo: por que Deus usou João? Simples. Porque ele, João Batista, não era um caniço balançado pelo vento. Hoje, meu querido irmão, hoje, minha querida irmã, irmãos do Senhor, nós vemos líderes eclesiásticos vendendo seu ministério, negociando valores inegociáveis, absolutos, mercadejando a palavra de Deus, o evangelho. João, ele não transigia com a verdade, por isso que Deus usou João. Ele denunciava o pecado na vida do rei, ele denunciava o pecado na vida dos religiosos, ele denunciava os pecados da vida do povo geral. Ele não era um profeta da conveniência. Os seus amigos até diziam que ele tinha demônio, mas Jesus dizia que ele é profeta e não existe outro maior, só se for o menor. Bem, por que Deus usou João? Porque ele não buscou glória para si mesmo. Essa era de Instagram, ainda Facebook, Twitter ou X atualmente, as redes sociais, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer tirar um selfie. Não é errado fazê-lo, me entendam bem isso aí, não me entendam mal, mas hoje nessa era de aplausos, de likes, dislikes, de curtidas, de compartilhamento, essa época que hoje você fala algo e tem que falar com muito cuidado, porque senão você pode ser processado. É muito mimimi, mamamá hoje, aqui e acolá. Hoje a gente busca glória para si. João não. João dizia: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Sabe, ele era como uma vela. Me refiro a João. Iluminou com a mesma intensidade enquanto viveu. Você já viu a vela? Você acende a vela nova, desse tamanho. Acenda a vela. Acenda a vela. Aí a vela vai, a parafina vai embora, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. Como é que fica a chama? Do mesmo jeito. Ela nova, como já apagando. Não, mas continua a mesma intensidade. João era como uma vela. Ele viveu com a mesma intensidade. Ele não era um eco, irmãos. A Bíblia diz que ele era a voz. Ele era o porta-voz. Sabe o que é nabi no hebraico? Porta-voz de Deus. Não apenas falava de Deus, mas ele falava por Deus. Ele tinha poder no sermão. Por quê, pastor? Porque vivia o que pregava. E pregava o que vivia. O que é que nós vemos os pregadores hoje? Falam nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, falam, parece que, se você observar bem nitidamente, tem alguns até que viram os olhos de santidade.
E só essa pessoa é estrela. Estamos na era do popstar, dos realities. Tantos pregadores que querem holofotes. Não estou condenando nem demonizando os likes, as redes sociais, não. Eu estou simplesmente revelando a maior necessidade hoje da igreja. Se aquela igreja tiver um bom pregador, eu vou e congregar nela. Se tiver uma boa música, eu vou adorar ali, através daquela igreja. Não é assim, meu querido. E hoje, passou-se essa impressão do popstar, que a coisa foi tão, tão terrível, tão tóxica para o orador e até mesmo para quem está recebendo a mensagem, que tem pregador que só prega hoje se tiver no mínimo 100 pessoas para adorar, ou melhor, para assistir. Eu já ouvi pessoas, pastores, não vou revelar, claro, quem sou eu para dizer, pastores de nossa igreja, dizendo que não, se tiver a igreja vazia, eu não vou pregar. Vem cá, você vem para a igreja para quê? Para quê? Para adorar, para assistir à adoração ou para prestar culto a Deus? Quem é a única pessoa no universo que vem para a igreja para assistir o culto? Quem é? Ele vem para assistir, você não vem para assistir, você vem para prestar. Então, antes de sair de casa, peça a Deus assim, Senhor, independente de quem esteja no púlpito da igreja central de Parada de Lucas, eu estou indo para adorar-te, eu não estou indo para receber, eu estou indo para oferecer a minha alma ao Senhor. Para com isso, irmão, isso é estrelismo. Você está assistindo muito lixo na TV, você está vendo muita coisa na internet, e você está indo até ao encontro dessas coisas e permitindo que a sua vida se estrague cada dia. João não era o crente da conveniência, João não adorava a la carte, João adorava a Deus, e ele veio para um propósito, e por conta disso ele perdeu a cabeça, literalmente. Arrancaram a cabeça do profeta. João era a boca de Deus. Não basta ser um eco, irmãos, é preciso ser a voz. Não basta falar aos homens, querida igreja, é preciso conhecer a intimidade com Deus. A igreja clama hoje, a igreja necessita hoje. Se Deus não falou com você, pastor, ancião, anciã, então não fale para nós. Aqui não é um palco, aqui não é um palanque, aqui não é um circo. Já dizia o grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon: chegará o tempo que teremos, em vez de pregadores, palhaços entretendo os adoradores. João tinha Jesus na vida. Não basta falar aos seres humanos, fale com precisão. Sabe por que Deus usou João Batista? Porque ele era um jovem humilde. O que é que ele falou quando Jesus chegou lá no Rio Jordão para ser batizado por ele? João olhou assim e disse assim: não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus. João era um amigo do noivo. João estava preparando o caminho para o noivo vir, e ele o fez com summa laudem, ele fez com menção honrosa, ele fez com maestria. E quando Jesus entrou do Jordão, João disse: não, opa, para, alto lá, última forma, não, o Senhor vai me batizar, eu não sou digno de ser chamado um profeta, de batizar o Senhor tem que batizar a mim, Jesus. Aí Jesus falou o que para ele? Cumpra a palavra de Deus, João.
Irmãos, já prestou atenção que lata vazia é que faz barulho? Espiga xoxa é que fica empinada? Pássaros que têm um papo muito grande não fazem voos altaneiros? Então aqueles que estão com um papo cheio de soberba, de arrogância, não podem ser usados por Deus, porque Deus resiste a todos eles arrogantes. Sabe por que Deus usou João? Porque ele era um homem corajoso, tipo Davi. Lembram de Davi, né? Ele não aplaudiu Herodes quando estava em adultério, quando se casou com Herodíades, mulher de seu irmão. Ele denunciou o pecado do rei corajosamente. Isso custou-lhe caro. Ele preferiu ser preso e degolado a ser transigente com a verdade. Preferiu a morte à infidelidade. Sabe por que Deus usou João? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Desde o ventre materno ele já recebia as primeiras impressões. A Bíblia conta que aos 6 meses de idade, o próprio João, na barriga da sua mamãe Isabel, prima da mãe de Jesus, Maria, ali com 6 meses no ventre de sua mamãe, ele já vibrava por Cristo. Vocês lembram a história? Vocês lembram? Quando as duas primas se apresentaram do lado de cá, Maria grávida, quem estava dentro de Maria? Do ventre? Cristo, o Messias prometido. E do lado de lá estava a sua prima Isabel, com a barrigona maior do que a de Maria, né? Esperando quem? João, o profeta maior. Aí de repente as duas conversando, e o bebê João, quando percebeu, incrível, que do lado de lá estava o Messias da profecia, a Bíblia diz que o ventre da mãe Isabel tremeu, vibrou. Antes de nascer, João já vibrava por Cristo. Aí eu vejo um velho que está na igreja há 50 anos, desanimado, encarquilhado, é já para lá, mais para lá do que para cá. Oh, homem velho, seja como João, seja como uma vela, com a mesma intensidade. Quando você foi batizado, continue intensamente amando e vibrando por Jesus. É isso que nós precisamos hoje. Sabe por que João foi usado por Cristo? Porque ele era corajoso, tinha caráter e era humilde. Há muitos que envelhecem frios e indiferentes ao Salvador. Por isso que não basta ser habitado pelo Espírito, é preciso ser cheio do Espírito. Não basta ter o Espírito residente, é necessário ter o Espírito presidente da sua vida. Respondo mais uma pergunta: como Deus usou João? Vocês conhecem a história? Deus usou o homem João para aterrar os vales. Lembram disso? Vale, a terra, e João, vá lá e aterre os vales. O que vale significa depressão. O que vale significa buraco. E há muita depressão, há muitos abismos na vida do povo. Por exemplo, impureza, lascívia, desânimo, comodismo, mundanismo. Um vale separa 2 montes: falta de comunhão, mágoa, contendas, maledicência. João preparou o caminho do Senhor como um grande engenheiro espiritual. Ele construiu estradas, ele construiu pontes, não muros, para que Jesus pudesse alcançar os corações. Irmãos, não construam muros, construam pontes, para que Cristo possa passar através da sua vida e até chegar aos outros, aqueles mais indiferentes ao Salvador, porque um dia essas pessoas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Ele pregou a urgência, ele pregou sobre arrependimento, ele colocou o dedo na ferida e não se intimidou diante dos poderosos. Deus usou este homem jovem também, como?
para nivelar as montanhas. O que a Bíblia diz em Lucas, né? Ele nivelar os montes. O que são montes? Falei de vale, né? Enquanto que vale é depressão, é buraco, montes falam de soberba. Montes falam de orgulho. Montes falam de montanhas que impedem a passagem do Senhor. Deus declara guerra, gente, aos altivos de coração, porque o orgulho tirou um grande anjo do céu, e o orgulho fez com que um grande monarca foi comer capim no Antigo Testamento. Ele passou o trator, João passou o trator de Deus e pôs esses montes abaixo. Deus usou João para endireitar os caminhos tortos. O que é caminho torto? Caminho torto fala de quê? Duplicidade, hipocrisia, desonestidade. João veio para isso, para endireitar esses caminhos. Muitos hoje são pedra de tropeço e tem vida dupla, né? Na igreja é um santarrão, lá fora é um trem virado, pá virada. Eles são uma coisa na igreja e outra totalmente aonde? Enquanto estão na igreja no sábado, louvando a Deus, adorando, prestando culto a Deus, vem até no JA, aí depois do JA vão para as boates, os jovens. É esse tipo de cristão que Deus quer usar. Não. Muitos de nós vivemos com máscaras. E um grande pregador disse certa vez, um missionário inglês do século XIX, chamado Stanley Jones, ele disse certa vez que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. O que é subcristianismo? É o crente ateu. O que é anticristianismo? É o ateu crente. Como assim, pastor? Existe o crente ateu e o ateu crente. O celular já está dizendo que está bom, pastor, para de pregar. Eu só vou parar quando o Espírito Santo disser, pare. Estou brincando, tem hora para comer também, né? Mas vamos lá. O que é o ateu crente? Vamos lá. O ateu crente é aquele que diz para todo mundo que não acredita em Deus, certo? O ateu crente é aquele que diz para todo mundo, eu não creio em Deus, eu juro que Deus não existe e até provo que Deus não existe. Só que o ateu crente é esse que diz que Deus não existe, mas vive como se Deus existisse. Olha, tem tanto ateu aí que não trai a mulher, tem tanto ateu aí que não deve a ninguém, tem tanto, é verdade ou não é que eu estou falando? Tem ateu aí que dá exemplo para muitos cristãos, é verdade. Eles dizem que não creem em Deus, mas vivem como se Deus existisse. Esse é o ateu crente. E o subcristão? É o crente ateu. O que é o crente ateu? Está em todos os JAs na igreja adventista, está em todas as quartas-feiras nos cultos de oração, está em todos os domingos nos cultos de evangelismo, e em todos os sábados nos cultos de adoração. Esse tem a lição da escola sabatina para toda a família, tem tudo da igreja adventista, e diz que acredita em Deus, mas não vive como se Deus existisse. Repito, bate na mulher. Ô pastor, por que você está falando de bater na mulher? O senhor bateu na sua esposa já alguma vez? Falei, não, nunca. Ai de mim se bater, porque eu apanho. É crente, gente. É crente. Vem para a igreja, tem até uma auréola sobre a cabeça de santidade, mas lá fora é um demônio desgraçado que merece a graça de Deus. Não merece, claro, mas depende e carece da glória de Deus. Irmão, irmã, Deus não pode usar gente desse tipo
Não seja um subcristão e nem um anticristão. Nem seja crente ateu e nem seja ateu crente. Deus usou João para aplainar os caminhos escabrosos. Sabe o que é caminho escabroso, de acordo com a Bíblia? É que algo está fora do lugar. É verdade. Existe algo fora do lugar em sua vida, querida? Em sua vida, querido? Como é que vai a sua devoção, o seu devocional? Como é que você controla as redes sociais? Porque cristão verdadeiro é aquele que está sozinho, viu? Quando ele está sozinho, esse é verdadeiro. E ele tem que saber que ele está sendo observado. O Espírito Santo está ali com ele. Mas olha, como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Como é que está o seu namoro, né? Como é que está o seu casamento? Como é que você lida com o dinheiro? Isso é caminho escabroso? Sua fidelidade nos dízimos e ofertas? João Batista usou o seu ministério para colocar esses terrenos escabrosos no lugar. Eu vou terminar respondendo mais uma pergunta. Qual era a mensagem que João pregou, hein? Qual era? A mesma que Elias pregou. A palavra de Deus, gente. Somente e totalmente a Escritura. Tota e sola Escritura. Somente, não a palavra humana. Depois de 4 séculos de silêncio profético, ele pregou sobre arrependimento, e o povo que estava se desviando de Deus ouvia a voz de Deus através de João. A religião naquela época estava corrompida, a promiscuidade e a violência reinavam nos palácios. Os que trabalhavam na secretaria da Receita Federal estavam dominados pela ganância e pela corrupção. Os soldados extorquiam o povo para engordar o orçamento familiar. Será que tem alguma coisa familiar hoje em nossa época? Os que trabalhavam lá eram corruptos. Foi nesse contexto e para este público que o jovem João ergueu a sua voz e conclamou todos ao arrependimento. A mensagem não é popular, assim como a nossa música também, ela não é popular. Aliás, a mensagem não é palatável. Isso mesmo. João não queria agradar a homem algum, e sim a Deus. Irmãos, nosso Brasil está em crise. O mundo está em tempo de crise. Estamos de luto, irmãos. A saúde já morreu há muito tempo. A segurança é precária. Vocês sabem o que eu estou falando. A educação, não vou nem falar. A corrupção está no DNA do nosso país, da nossa nação, do nosso planeta. Não há diferença nenhuma do tempo de João para o nosso tempo. Alguns querem até fugir da ratoeira, mas não abrem mão do queijo. Se querem ser tentados a pegar uma fruta, então, irmãos, saiam do pomar de Satanás. Mantenha o inimigo longe de você. Dessa forma Jesus estará por perto. Aí quando o diabo bater a porta da sua casa para lhe tentar e para lhe destruir, não atenda e não abra a porta. Peça para Jesus atender e para ele abrir. Aí tu vai ver o que vai acontecer. Amém? É melhor estar no deserto com Jesus do que estar em cima do cume com o diabo. Deserto não é só o lugar de tentação, e sim de provação. Deserto é o lugar para descobrir que você é menor do que pensa que é, e Deus é maior do que você pensa que Ele é. Deserto com Deus, como diz uma música, é oásis, e oásis sem Deus é plena miragem. João era cheio do Espírito Santo e nunca falou língua estranha. Aliás, nenhum filho de Deus fala língua estranha, fala língua estrangeira. Lembre-se disso. João nunca falou em línguas, porque uma evidência de que tem o Espírito, de quem tem o Espírito Santo de Deus, não é falar línguas, é controlar a língua. Eu vejo tanto crente aí que diz que é batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando dos pentecostais.
é batizado com o Espírito Santo e está brigando com os políticos aí, está brigando com Deus e com o mundo. Que espírito é esse, irmão? Que língua é essa que ele fala? Controle a língua. O maior sintoma de quem tem o Espírito na vida é controlar esse membro que pode salvar ou que pode destruir. Falar dos pecados dos outros não o torna você mais santo, simplesmente vai lhe transformar em um pecador fofoqueiro. Porque maturidade é ficar calado quando o outro deseja que você grite. Falemos muito de Deus, querida igreja, e pouco de nós, e nada, absolutamente, dos outros, porque há muita gente falando o que pensa na internet e pouca gente pensando o que fala. É preciso coragem para abrir a boca, sim, e falar correto, mas é mais preciso mais coragem para abrir a mente e pensar para salvar quem quer que seja. Nós temos uma boca que pode ser fechada, mas 2 ouvidos que sempre estão abertos. Então vamos ouvir mais e falar menos. Falemos bem dos outros, porque quem sabe pouco fala mais e quem sabe muito fala pouco. O ser humano é assim, passa 2 anos para poder falar e depois que começa a falar, passa a vida toda sem querer ouvir ninguém. É a plena convicção que João tinha. E ele, sabendo o que era a sua missão, ele colocou os outeiros e as montanhas nos vales, e os vales ele aplainou. Que época! Os religiosos daquela época estavam corrompidos. Olhem, lembrem de Anás e Caifás, sacerdotes, mas não conheciam a Deus. A polícia extorquia, roubava o povo. Herodes, ele era um devasso, o rei, e adúltero. O Brasil está assim ou não está? O mundo está assim. Os lares estão sendo destruídos. O tráfico de drogas está dominando os jovens e está mergulhando essa juventude em um tremendo lodo. A classe política nos deixa rubros de vergonha. Nosso parlamento está sem crédito. É difícil saber em quem votar hoje, não é? Isso é um câncer que atingiu o cérebro e o coração do povo. Crise na época de João, e eu termino. E crise em nossos dias. O povo trabalhava, mas Roma ficava com lucro, parecido com alguns países. A pobreza, a fome e o desespero reinavam. Pôncio Pilatos e Herodes detinham o poder, eram o espelho da nação, condenavam o inocente para tirar vantagem política, e hoje, milênios depois, nossa representação política agoniza num dos níveis mais baixos de credibilidade. Por exemplo, nós temos uma prefeita hoje aqui, adorando a Deus, diante de vocês aí. Eu conheço a prefeita, eu conheço a família da prefeita, eu fui pastor da prefeita. E olha, hoje está difícil. O irmão chega a dizer assim, prefeita: eu não vou votar mais no crente não, porque quando a gente vota no crente, o crente vira diabo. Olha que pensamento. Ellen White diz assim, que se a gente for votar em alguém, vote em pessoas que tenham princípios bíblicos e que não negociem os absolutos e negociáveis de Deus. É isso. A igreja não é a apolítica, a igreja adventista é a partidária. Então, ano que vem temos eleição para presidente, governador, deputados federal e estadual, e que mais? E senadores. O que é que você tem que fazer com isso, irmãos? Você tem direito de votar e não querer votar. Mas se você for votar antes, se ajoelhe e peça misericórdia pelo seu país. E peça que Deus abençoe nossos governantes. E eu termino.
Eu cheguei um dia brincando com os pastores, e ao mesmo tempo toda brincadeira tem um fundo de verdade e seriedade. Eu disse: olha, você ora pelo presidente da República? Eu não oro não, naquele... Aí começou a xingar. E eu sei que alguns aqui também xingam. Não, você não tem direito de falar agora não, quem fala sou eu, pastor. Fique na sua aí. Depois você fala comigo lá. Eu oro pelo presidente da República. Não votei nele, mas eu oro por ele. Porque essa palavra aqui me autoriza a fazê-lo. Mesmo não estando em conformidade como vocês já conhecem. Aí os pastores chegaram para mim e disseram: você é um tal, você é deles, você é isso, você é aquilo. Irmãos, a gente não é nem da esquerda nem da direita, irmãos. Eu já consegui entender isso praticamente porque a Bíblia nos ensina. A gente é do alto. E é para lá que a gente vai. Como é que você que é cristão xinga nome feio? Você até pede para Deus matar fulano. Eu já vi crente, eu quero que Deus mate, ponha fogo nessa turma miserável de infiéis, e o Brasil está sofrendo, e o Brasil... Meu irmão, pega teus joelhos, dobre os seus joelhos e ore, porque está lá em Romanos, a gente tem que obedecer às autoridades, desde que essa autoridade não o force a desobedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eu falei alguma besteira aqui? Está gravado, não vai cortar isso não. Eu vou editar e não vou cortar, porque eu tenho convicção. Eu sei o meu papel aqui na terra, e o meu papel não é odiar nem os inimigos. Como é que você quer ir para o céu se você está odiando o seu inimigo? O seu inimigo é o diabo, Satanás, e a hoste de anjos que desceu com ele para a terra. Esse é seu inimigo. O ser humano não é o seu inimigo. A batalha é contra os principados e poderes do mal nas hostes celestiais. A minha briga é contra o meu próprio eu. O povo era religioso naquela época, mas não era convertido. Crise espiritual. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. E hoje, a igreja de Deus cresce e a nação não muda. Qual é a resposta para isso? Em cada esquina a gente vê, como campo de futebol, né? Uma religião diferente. É verdade ou não é? O Brasil tem muitos cristãos, é o país cristão no planeta, um dos maiores. Mas que controvérsia, pastor, que paradoxo, pastor. A igreja cresce, mas o país não muda. Por quê? Porque as pessoas estão entrando num evangelho da conveniência. É isso. Nós assistimos hoje a paganização do cristianismo, igrejas que introduzem em seus cultos práticas retiradas do paganismo. Nós não precisamos imitar, irmãos, a popularidade para tornar o cristianismo popular. Como a mensagem e a música também, o cristianismo continuará sendo impopular, e ponto final. João pregava arrependimento no deserto, ele não pregava no templo, no jardim florido de Jerusalém, mas no deserto árido da Judéia, um lugar de montes e de vales, de pedras e areias escaldantes. Ele era simples, se vestia com roupas simples, não de grife. Ele apenas era de pele de camelos, não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém, mas sua vida, testemunho e mensagem produziram resultados extraordinários. Ele não se assentou aos pés de grandes mestres, não se apresentava como excelentíssimo, o Senhor, doutor, professor e João. Não, ele abalou uma nação e fez tremer o palácio. Mesmo com sua apresentação tão modesta, num lugar tão rude, pregando uma mensagem impopular, a multidão foi atraída por João. Que Deus, termino com essa frase, levante homens, mulheres nesta nação, neste estado, nesta cidade, nesta igreja, com a fibra de João, porque o povo precisa ser
confrontado. Que Deus nos abençoe. Quantos essa manhã querem dizer: Senhor, me faz como João, que eu tenha o mesmo caráter, a mesma coragem e a mesma convicção. Na despedida prometeste que não me deixaria só, que mandaria teu auxílio para quando em tentação eu ser fiel a ti. Vem, Santo e bom Espírito, vem me fortalecer, vem pra me convencer Jesus é o melhor pra mim. A cada instante quero mais tua unção em meu viver, deixando atrás o velho homem, poder nascer de novo, ter nova chance aqui. Vem, Santo e bom Espírito, Jesus é o melhor pra mim. Poder falar a outros o que eles podem ter, mostrar a tua glória em cada amanhecer, poder contar ao mundo os milagres que hão de vida, eternal vitória, e vamos conseguir. Vem, Santo e bom auxílio, vem me trazer a paz, vem pra me convencer que o meu Jesus é o melhor que há pra mim.